Olá, boa noite. Estamos começando mais um bate-papo legal aqui no Estúdios TPFest e hoje pelos espaçosjurídicos.com.br nós temos a entrevista com a advogada a doutora Raquel Balseiro de Santos, São Paulo. Vai estar conversando com a gente sobre o tema, as consequências da propagação das fake news. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui nos Espaços Jurídicos e também no Estúdios TPFest. Uma boa noite a todos vocês. Entrevista hoje com a doutora Raquel Balseiro de Santos, São Paulo, com o tema As Consequências da Propagação das Fake News. Sejam todos muito bem-vindos. E para você saber mais dicas, é só acessar o site espaçosjurídicos.com.br. Lá você confere as dicas, esclarecimento de várias advogadas por todo o Brasil. Então sejam todos muito bem-vindos aqui no programa do Bate-Papo Legal pela TPFest. Vamos aguardar a doutora Raquel entrar aqui para nós dar início à entrevista. Lembrando que há um assunto bastante polêmico. As consequências da propagação da fake news chega a ser um assunto bastante polêmico no momento. E é também bastante perigoso e preocupante. Então hoje é o tema que a doutora Raquel Balseiro vai estar abordando aqui conosco na entrevista. Estamos aguardando a doutora Raquel Balseiro entrar para dar início aí às entrevistas. Então sejam todos muito bem-vindos. E para você saber notícias também, não esqueça de acessar o site trêspontasurgente.com.br, que é o nosso parceiro do jornalismo. Então tem notícias aí 24 horas. Não deixe de acessar o site. E vamos chamar a doutora Raquel aqui para a gente começar a nossa entrevista aqui com ela, falando hoje sobre as consequências da propagação das fake news. Então vamos aguardar aqui a conexão. Estamos convidando a doutora Raquel Balseiro, ela que é de Santos, São Paulo. Vamos aguardar. Acho que a doutora caiu aqui. Vamos verificar aqui novamente. A doutora caiu, deve estar com algum probleminha na conexão, mas a gente espera ela entrar novamente aqui. Doutora Raquel, quando a doutora retornar, manda um oi aqui pra gente, para nós chamá-la. Que hoje vamos estar conversando com a doutora Raquel Balseiro, ela que é de Santos, São Paulo, com o tema aí, consequência da propagação das fake news. Então, um tema bastante polêmico, que a doutora vai estar abordando e esclarecendo aí, tirando a dúvida do pessoal. Vamos estar aguardando, ela entrou, mas a conexão caiu, então vamos aguardar. E para você saber notícias 24 horas, só acessar o site trêspontasurgente.com.br. Lá você encontra notícias 24 horas do setor de jornalismo, parceiro com a imprensa TPFest. E para você saber esclarecimentos, dúvidas também, os espaçosjurídicos.com.br, você encontra advogados de todos os setores do Brasil, dando ali os seus esclarecimentos. Vamos aguardar aqui a doutora Raquel, não está chegando o convite para ela. Estamos aguardando aqui a doutora, mas não está aparecendo para mim convidá-la. Doutora Raquel, eu peço que a doutora manda um oi aqui para mim, porque ficou travada quando caiu aqui. O convite não está acessando. Vamos aguardar aqui. Boa noite a todo o pessoal que está nos acompanhando. Temos a Ana, a Camila também, o pessoal que está aí com a gente na live. O pessoal dos Espaços Jurídicos, a produção dos Espaços Jurídicos também está com a gente na live. A equipe do Três Pontas Urgente, uma boa noite aí, pessoal. Vamos aguardar aqui, conexão.
Realmente a doutora Raquel caiu novamente. Vamos aguardar ela entrar aqui. A conexão dela não está completando. Vamos aguardar aqui a doutora. Conexão aqui. Lembrando que estamos ao vivo pelo bate-papo legal, entrevista dos espaços jurídicos. Uma boa noite, Boa doutora Raquel, noite. seja bem-vinda. Boa Boa noite. noite. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para o pessoal que não a conhece. Sim, claro. Eu sou advogada, eu sou a doutora Raquel Balseiro. Eu atuo principalmente na Baixada Santista, mas também atuo na região metropolitana de São Paulo. Eu sou advogada há 26 anos, sou formada há 26 anos, tenho curso de graduação na Unisantos, tenho 2 pós-graduações e um mestrado. Sou escritora, palestrante, professora universitária e mais algumas outras funções que eu também tenho. E, doutora, hoje nós vamos estar abordando as consequências da propagação das fake news. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre os instrumentos jurídicos que podem ser aplicados para combater a fake news. Por enquanto, né, o nosso marco regulador da questão da fake news é o marco zero da internet. A gente não tem ainda uma norma reguladora das fake news. O que que acontece? A fake news ela acaba ficando dentro daquilo do crime que eventualmente a pessoa praticou fazendo aquela fake news. Então, não existe um crime, né? Ou não existe uma penalidade, nem para as plataformas e nem para a pessoa que praticou a fake news específico dessa propagação de uma notícia falsa. O que existe é ter feito uma notícia falsa e isso ter levado a um prejuízo. Então, aí sim, por exemplo, aqui no Guarujá, na Baixada Santista, é a segunda vez que as pessoas acabam indo a óbito por uma fake news que foi propagada. E aí as pessoas acabaram confundindo as pessoas e as 2 pessoas acabaram sendo linchadas publicamente e essas pessoas vieram a óbito. Então, nesse caso, quem participou, quem propagou a fake news, quem participou do linchamento, acaba respondendo pelo crime de homicídio, ou culposo ou doloso. Aí depende de como o Ministério Público vai entender isso. A pena chega a ser maior para quem faz a fake news ou para quem, no caso, agrediu até o óbito? É maior para quem agrediu. Para quem É maior para quem agrediu. agrediu. Porque, na verdade, a da fake news acaba sendo uma incitação ao crime, né? Agora, quem efetivamente. Porque as outras pessoas não chegaram à agressão, né? Porque é lesão corporal seguida de morte. Então, nesse caso, o crime é mais grave para quem efetuou o tipo penal de lesão corporal seguida de morte. Mas quem propagou, quem começou a fake news e quem propagou a fake news acaba também se enquadrando no tipo de penal de propagação de notícia falsa, e isso acaba levando a um tipo penal também, até porque levou a um resultado danoso bastante grave. O que leva as fake news alcançar uma propagação muito maior do que uma notícia verdadeira? Porque, infelizmente, né, as pessoas. O que tem a fake news? Ele tem um valor apelativo. Então, esse valor apelativo faz com que ela se propague de uma maneira muito eficiente. Né? Por quê? Porque o algoritmo do Facebook, do Instagram, ele lê que se aquilo começa a ser compartilhado muito rápido, ele entrega mais ainda para outras pessoas. Então, ela espalha muito rápido em razão disso. A pessoa começa a dizer, ó, tal pessoa praticou é pedófilo.
E aí as pessoas começam a compartilhar aquilo e aí, de repente, tem 100 mil compartilhamentos e aí o Facebook e o Instagram, eles entendem que isso vai gerar dinheiro para eles, né? O próprio algoritmo trabalha assim e isso vai gerar, eles vão entregar mais ainda para outras pessoas que são amigos dessas pessoas e isso acaba tendo uma propagação absurda. E é difícil chegar em quem começou essa fake news, doutora? Com tanto compartilhamento? Não, geralmente, assim, não é que é difícil. Eles vão pegar todo mundo, né? É possível chegar na primeira pessoa. As nossas delegacias que são específicas de crimes cibernéticos, elas conseguem identificar o primeiro IP, mas não é algo fácil, né? Existem ferramentas que são típicas de quem trabalha com esse tipo de crime, e aí é possível se chegar. Mas são situações. O que eu digo sempre é o seguinte: a internet não é um lugar sem lei. A gente consegue identificar os responsáveis por isso. E o que é mais perigoso em uma fake news? E quais as consequências que pode causar? Bom, uma fake news, ela pode causar uma série de problemas, né? Uma notícia falsa, por exemplo, a gente teve aí em 8 de janeiro, tudo foi, ou pelo menos o que se vê, o que foi noticiado, é que tudo foi preparado através das notícias da internet falsas, que algumas coisas iam acontecer. Então, essas propagações elas levaram a atos, consequências de atos que as pessoas estão presas. Ainda tem 200 e tantas pessoas presas, estão respondendo a processo. Quem propagou isso também vai responder a processo, e inclusive já estão respondendo. A fake news, ela leva o quê? Pessoas a acreditarem que um fato que não é verdadeiro, certo? E que é falso e que pode ter uma série de consequências gravíssimas na vida do ser humano, é uma verdade absoluta. Então, isso é um grande problema. Porque se você acusa, por exemplo, uma pessoa de praticar um crime, e determinados crimes são muito complicados, um crime de estupro, de pedofilia, um crime mesmo de violência doméstica nos dias de hoje, de racismo, de homofobia. O que vai acontecer? Essa pessoa tem a imagem dela ou a empresa, né? Não a gente não fala só de pessoa física, a gente pode falar de pessoa jurídica também. Essas pessoas vão ter a sua imagem completamente maculada. E depois eu não consigo reverter essa situação. Porque quem vê a notícia falsa, depois não vê o resultado por exemplo, da eficácia de chegar à conclusão de que aquela notícia não é falsa. Então, o atingimento da notícia falsa não é proporcional ao desmentimento, né? A se chegar à conclusão que aquela notícia realmente era falsa. Então, isso é um grande problema. E induz a pessoa a acreditar também, às vezes até pela crença, né? Nós vemos bastante também intolerância religiosa, não só o setor político, mas de uma maneira geral a ciência também sendo afetada. Então a gente tem uma série de itens que eles abordam, e isso acaba prejudicando todos, mas a crença mesmo que a pessoa tem é o que leva ela a acreditar naquela fake news? Não, muitas vezes o que a gente tem reparado, e isso é algo que tem sido estudado, e a gente viu isso com aqueles ataques às escolas, que a gente tem um grupo, né, que cresce a cada dia, que são grupos que fomentam o ódio. E aí, quem é atingido principalmente por esses grupos? São os jovens, são as pessoas desalentadas. São aquelas pessoas que elas não encontram um lugar na sociedade e elas encontram
acolhimento nesses grupos que fomentam o ódio. Isso é extremamente perigoso, porque essas pessoas, esses grupos que fomentam o ódio, a discriminação, né, todo tipo aí de forma de discriminação, qualquer que seja, esse tipo de grupo, o que ele faz? Ele começa a incutir na cabeça dos menores e muitas vezes levam os próprios pais a isso também, ou às vezes são os pais que levam os filhos também, a acreditar que aquelas mentiras são verdade. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Não com a tecnologia, então o que era antigamente pouco, porque era um micro-organismo, porque nós não tínhamos as redes sociais. Hoje, a gente não consegue dimensionar até onde isso chega, então o perigo é muito maior. E aí essas pessoas, o que elas acabam? Elas acabam acreditando que elas estão ouvindo é verdade, né? Então elas começam a praticar uma série de violências. Então este é o grande problema das fake news. É quando você utiliza fake news para derrubar uma democracia, para praticar atos de violência de qualquer tipo, para fomentar o ódio, a discriminação, o racismo, o sexismo, a misoginia, então, né, a homofobia. Então, você começa a ter a sociedade envolvida numa situação que é extremamente grave. E a Constituição Federal, o que diz sobre as fake news? Então, a Constituição não fala nada, porque quando a Constituição foi feita, nós não tínhamos o fenômeno da internet ainda, né? Nós tínhamos... a internet é um movimento que a gente começa a falar de internet a partir do ano 2000. Tem 23 anos e já está causando esse estrago todo. Então, a gente começa a falar de internet lá para o ano 2000. Então, a Constituição é de 1988, ela não fala em tecnologia. O que nós temos é o marco inicial da internet, que diz que as plataformas não têm responsabilidade até que elas sejam notificadas para retirar conteúdos e não o façam. O problema é que a coisa tomou um volume que as pessoas, né, elas não imaginavam que ia chegar onde chegou. Então, esse marco no Brasil e no mundo, as pessoas estão, os países, os estados estão discutindo o que fazer para conter a fake news, para conter esses movimentos de ódio, para conter esse movimento que está acontecendo. Não é um movimento exclusivo do nosso país, é um movimento realmente mundial, para que a gente tenha um pouco mais, para a gente tentar, né? Porque a internet é um lugar que é muito difícil você limitar, porque você faz um programa, dali a pouco vem um hacker e debate, faz cair esse seu programa de segurança, né? Então é um lugar onde não há segurança. E em razão disso, as pessoas, a gente vai tentar, né? O que se quer é tentar excluir e tentar ter algum tipo de controle nesses conteúdos para que a gente não tenha essa fake news causando tanto tumulto no mundo como ela vem causando. Nós tínhamos as notícias falsas desde o século XIX, mas não com uma propagação tão grande. E também não com o objetivo de disseminar o ódio, né? Era mais para ter vendas de revistas, vendas de jornais, até a parte política também nessa parte. Mas era bem menor. Hoje a gente tem uma propagação muito grande com a tecnologia, que eu acho que perdeu um pouco o controle e não foi pensado nisso pelos governantes em criar uma lei, um projeto, ou o que se poderia ser feito. A doutora acredita que com essa PL das fake news que está para ser julgada aí, aprova, não aprova esse projeto de lei, tem como conseguir diminuir essa propagação das fake news? O projeto de lei, ele é bem-vindo, né? Eu acho que realmente as big techs, que são aquelas responsáveis pela propagação da plataforma, das fake news, né?
e das plataformas. Então, as grandes corporações, elas precisam de responsabilidade. Elas conseguem, sem dúvida nenhuma, identificar, fazer programas para identificar conteúdos de ódio, conteúdos que não devem circular na internet, até porque a gente sabe que existe uma internet que nós conhecemos, que é essa internet oficial. Existe uma internet chamada de Dark Deep Web, que é uma web que poucas pessoas acessam, porque é uma internet não oficial, uma internet clandestina, que é utilizada por pessoas que não têm boas intenções, certo? Então, é uma internet, realmente, todo mundo sabe que ela existe, mas não é uma internet oficial. Agora, as Big Techs precisam ter responsabilidade, porque elas não cumprem o papel delas. Então, na minha opinião, o projeto de lei ele tem que dar responsabilidade para as Big Techs, ele tem que fazer com que definir os crimes de fake news, definir os crimes de ódio, definir exatamente, sem limitar previamente liberdade de expressão, porque a gente não pode ter censura pela própria Constituição Federal, mas não deixando nenhum grupo de fora. Então tem que ter transparência, certo? É um projeto que tem que ter transparência, objetividade, certo? E respeitar os princípios constitucionais. Se esse projeto de lei, em algum momento, ele deixar isso, algum desses 3 itens, desse tripé, capenga, a gente vai ter um projeto de lei ou uma lei sobre fake news que vai ser invalidada. Ou que vai funcionar para uns e não vai funcionar para outros. E aí a gente não vai atingir o grande objetivo, que é realmente estancar essa propagação que causa tantos incômodos, crimes, fomentos de bagunça, de ódio, de tragédias no Brasil e no mundo todo. As deepfakes também que são utilizadas, elas são enquadradas no mesmo marco? Sim, exatamente, né? Hoje em dia você consegue manipular a voz da pessoa, como ela está falando, é tudo através da inteligência artificial que cada vez fica mais sofisticada. Então a gente vai fazer uma lei, muito provavelmente, e dali a 1 ano, 2 anos, ela já vai estar, como acontece sempre, ela já não vai ser tão eficiente para as novas tecnologias que vão surgir. Então, o que acontece? A gente precisa ter, mais para a área penal, eu preciso ter crimes descritos de forma objetiva, para eu também não prejudicar pessoas. Eu não posso ter crime aberto, que eu não tenho uma definição objetiva do que é o crime, certo? Sob pena de eu ter aí um estado de exceção. E eles são, tanto a fake news, a discriminação, a disseminação, elas são enquadradas dentro dos artigos do Código Penal? Hoje não. Hoje não. O que vai causar um enquadramento no Código Penal é o quê? O que vai causar esse enquadramento é o crime praticado em razão da propagação da fake news. É isso que vai enquadrar. Então, por exemplo, propagou que que tal pessoa estava fazendo mal para uma criança e essa pessoa foi espancada. E isso é o crime de lesão corporal grave. Espalhou que tal empresa praticava assédio contra um monte de gente. Aí a empresa é toda depredada. E isso vai enquadrar de crime contra o patrimônio, público ou privado. Então, dependendo do que a fake news propaga, certo? Isso vai levar a práticas de crime e esses tipos penais, se for o caso, aí sim se enquadram no nosso Código Penal. A gente tem as perguntas dos internautas e o que me chamou muita atenção, antes de eu começar a fazer as perguntas, foi que muitos mandaram relacionado ao perfil fake. Então, muitos abordaram mandaram as perguntas abordando sobre o perfil fake. E antes de eu fazer as perguntas,
a fake news, ela se dá também através de um perfil fake, né, doutora? Claro. Geralmente, a pessoa faz a fake news através de um perfil fake. Mas isso não impede, isso não é impedimento para que a pessoa seja descoberta. Por isso que eu falei que a internet não é a terra de ninguém. Porque mesmo com um perfil fake, o IP, que é a identificação da onde vem aquele perfil, ele fica registrado. Então, a polícia consegue, né, por todos os programas que ela tem, identificar de onde veio aquele perfil, onde ele foi criado, a localização dele e consegue achar o criminoso. Então, eu vou para a pergunta do Jonathan, que é de Cabo Frio, do Rio de Janeiro. Ele pergunta se uma pessoa criar um perfil fake, postar um produto para vender, ele pode criar um outro perfil com um valor mais caro para tentar vender o dele? Isso é crime? Ele não pode, em tese, a gente não pode fazer um perfil falso, né? O perfil falso pode levar você, dependendo da situação, a uma indenização, se isso for descoberto, porque assim, não existe só tipo penal, gente. Existem outros procedimentos na lei em que você pode enquadrar. Se isso for descoberto e a pessoa pagou a mais porque você mesmo tratou de concorrência, isso é concorrência, tá? E aí você é uma concorrência desleal. Então, se você está fazendo isso, você pode ser processado, mas aí é civilmente. Você pode tomar uma multa, você pode ter tua conta suspensa, você pode ser, inclusive, abolido das redes sociais, dependendo da situação, ok? Mas o prejuízo que você causou a alguém, você vai responder por esse prejuízo civilmente, tá? E talvez, E a Márcia... dependendo da situação, até por crime de estelionato. Então, é um crime, Jonathan. Tá aí respondida a sua pergunta. E a Márcia de Boa Esperança, Minas Gerais, ela disse que ela participou de um sorteio feito no Instagram e ela pagou para ter vantagens. Só que ela nunca recebeu o prêmio. Ela chama a pessoa no direct e a pessoa disse que não sabe de sorteio nenhum, que provavelmente o perfil dela tenha sido invadido por alguém. Ela quer saber como ela deve proceder nesses casos. Bom, ela tem que ter printado. Bom, em primeiro lugar, assim, gente, sorteio é uma coisa muito complicada, porque vocês sabem que para você fazer um sorteio, dentro da nossa legislação, você tem que fazer, você tem que ter todo um regimento, você tem que estar registrado, tá? Tem que estar aprovado pela Caixa Econômica Federal. Então, é uma coisa meio complicada. Se ela pagou para ter vantagem, ela está praticando crime de estelionato. Então, ela nem poderia estar fazendo isso. Então, o meu conselho profissional é que ela não faça absolutamente nada, fique com o prejuízo dela, porque ela pode, inclusive, sofrer. Se ela for relatar isso para uma autoridade policial, ele vai acabar abrindo um processo contra ela. Contra ela por ter pago, né, doutora? Exatamente, porque isso as pessoas não sabem o que é, mas isso é um estelionato de forma ativa. A gente vê bastante isso no Instagram, né? Muitos jogos também, o pessoal fazendo sorteio. Então, esses tipos de sorteio é proibido por lei se não tiver registrado pela Caixa Econômica Federal. Então, a gente vê muito isso. Isso causa um problema muito sério para quem faz, certo? Não para quem ganha, mas para quem faz, isso pode causar um problema bastante sério. Porque ainda não está regulamentado. Então, até uma empresa que acabar fazendo um sorteio, um simples sorteio, se ela não registrar esse sorteio também, ela pode vir a ter problemas. Na verdade, quando a gente vê, por exemplo, sorteios na TV, que vai um auditor, que tem um número, todos os sorteios têm que ser daquela maneira. Certo. A lei determina que sejam assim. Então, o que a gente percebe, né? A gente vê os sorteios, vamos dizer assim,
domésticos, né? Mas eles não são regulamentados por lei, certo? Agora, pagar para você ter uma vantagem num sorteio, isso é proibido porque isso é estelionato ativo. O que eu posso é pagar para participar do sorteio, certo? Aí tudo bem. Eu vou comprar uma mercadoria e vou participar do sorteio. Quem está praticando alguma coisa irregular é quem está fazendo o sorteio. Agora, pagar para ter alguma vantagem, isso não pode acontecer. Entendi. E a nossa próxima pergunta é do Anderson de Campinas. Ele pergunta: o que fazer quando se sofre bullying pelas redes sociais por um perfil fake? Bom, o bullying nada mais é do que um assédio, né? Ou moral, eu não sei a que título que é isso, mas geralmente quando a gente fala de bullying, a gente está falando de assédio moral. Esse bullying, ele pode ser um assédio moral, ele pode ser um stalking, né? Um stalkeador, que também é uma prática de bullying. Eu não sei exatamente o que ele quer perguntar para mim. O bullying, quando a gente fala de assédio moral, né? Do bullying, é aquela pessoa que geralmente fica denigrindo sua imagem, fica te humilhando, humilhando de forma agressiva. Então, atinge a sua moral de alguma maneira. Se a pessoa ficar te stalkeando, também é uma forma de bullying. E é crime, tá? O assédio moral, o bullying, ele não é crime, mas ele causa danos. E aí pode ser processado de forma... o assédio moral, dependendo do que é. Por exemplo, se a pessoa está ofendendo essa outra pessoa, ou por um defeito, ou está chamando ela de alguma coisa que é tipo penal, que é criminoso, que é injúria, difamação, ou injúria, ou geralmente é injúria ou difamação que está nessa situação. O que acontece? A pessoa pode processar por injúria e difamação aquele assediador. Mas, ou pode ser que isso seja uma coisa mais grave. Então, eu não sei. Assim, é muito difícil de eu dizer exatamente o que ele pode fazer, porque eu não sei o que foi que aconteceu. Porque pode ser que a pessoa esteja falando, esteja ameaçando. Aí já não é mais infamação ou injúria. Já é crime de ameaça. O tipo é completamente diferente. Então, né, se for uma situação de ser um stalkeador, é outro tipo penal. Então, cada situação é uma situação. Né? Se esse bullying for nesse sentido, ou é uma ameaça, geralmente, ou é uma difamação, uma injúria, ou ainda pode ser aí um stalkeador que pode também estar praticando um tipo penal. E a Mônica Silva de Fortaleza, ela pergunta o seguinte: eu tenho uma lojinha de roupas no Instagram e para mim não ser vítima de algum perfil fake ou até mesmo ser vítima de uma fake news pela minha loja, eu gostaria de saber se eu preciso registrar a minha marca para ter mais segurança. Bom, são duas coisas completamente diferentes, tá? A sua marca precisa ser registrada para ser sua. Enquanto a sua marca é seu nome fantasia, tá? A sua marca só é sua quando você registra no INPI. Senão ela não é sua. É um processo que você tem que entrar para poder fazer o registro. Se você está falando de domínio, né? Que você tenha no Instagram, esse domínio já está registrado, porque você não pode ter dois domínios iguais. Então, você tem que ter o registro, você paga por esse registro, que é a sua marca. Agora, o fato de você ter a marca registrada no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, ou ter o teu domínio registrado também no INPI, através da rede social, teu domínio digital, não impede que você seja vítima de qualquer tipo de aproveitador que vai usar a sua marca ou o seu nome para vender o seu nome. Eu mesma já tive o meu nome, né? Porque, na verdade, é o meu nome. O nome não pode ser marca, exceto se eu permitir, né? Se eu fizer uma marca minha, o meu nome utilizado num
Instagram fake, no WhatsApp fake. E aí o que a gente tem que fazer é um boletim de ocorrência, avisar os nossos clientes, porque nós não temos instrumentos para coibir que isso aconteça. Não há instrumento para isso. Se a NASA é invadida, imagina um micro cosmo como o nosso aqui, né, dentro de uma plataforma digital como a nossa. Então, assim, é absolutamente impossível a gente ter uma prevenção nesse sentido. E a pergunta do Marco Aurélio, que é de São Paulo, capital, ele pergunta como eu posso identificar um perfil para saber se ele é fake nas redes sociais e quais os perigos para as crianças. Bom, há algumas dicas que a gente pode dar para verificar se um perfil é fake ou não. Em primeiro lugar, a foto, né? Se é foto de um artista, cuidado. Em segundo lugar, se aquele perfil tem poucas publicações e não é movimentado há muito tempo, cuidado. É muito provável que seja um perfil falso. Se aquele perfil não tem quase amigos, cuidado. Muito provável que seja um perfil falso. Se é um perfil que teve uma publicação por ano, cuidado. Mas muito provável que seja um perfil falso. Então, ou então um perfil que acabou de ser feito. É muito provável que seja um perfil falso. E que você não conheça a pessoa, claro, né? Se é seu conhecido, se você tem muitos amigos em comuns, é fácil de você conhecer se aquele perfil é falso ou não. Então, cuidado com perfis que não tenham movimentação, perfis de pessoas que vocês não conhecem. Eu sou uma pessoa pública, então meu perfil é aberto. Qualquer pessoa pode se tornar minha amiga. Eu não tenho como impedir que a pessoa me siga no Instagram. Agora, isso não quer dizer que eu não posso bloquear essa pessoa a partir do momento que eu ache, né, que eu tenho alguma desconfiança que ela está querendo tomar alguma atitude dentro do meu perfil que pode me levar a uma desconfiança. E o perigo para as crianças, tem como proteger as crianças nesse sentido, doutora? Porque são mais vulneráveis, né? Bom, em primeiro lugar, criança não pode ter perfil nem no Instagram, nem no Facebook. É proibido. Então, os pais não deveriam deixar. Porque a hora que você vai criar um perfil no Facebook e no Instagram, o pai está colocando a idade falsa da criança. Então ele não o erro deveria. já começa com os pais. O erro está em aí. criar o perfil para a criança. Exatamente. Está praticando uma falsidade ideológica. No caso de games, a gente vê muito que eles utilizam um nome fictício para poder jogar. No caso do game, é o mesmo critério, doutora? Então, no game, a gente tem alguns mecanismos que a gente consegue, alguns games, a gente consegue barrar. Violência e tudo, e já existe mecanismo dentro do próprio computador ou do celular que você consegue que a criança, né, não consiga acessar aquele game. Mas o que a gente tem também percebido é que os games, eles perceberam isso, o que eles fazem? Eles começam com um desenho super bonitinho, infantil, inocente, e depois eles começam, aí eles vão para um desenho mais agressivo, né? Só que, por exemplo, criança de até 5 anos não deveria nem mexer no celular, tá? Isso não sou eu que estou falando, isso são os profissionais da saúde. Causa problema neural. Vocês sabem que além das drogas, é a segunda maior dependência que existe no mundo já. É a dependência digital. Então, assim, criança... É muito perigoso, né? É muito perigoso. É muito perigoso porque mexe com todo o sistema neurológico do ser humano. Então, criança, em primeiro lugar, até 5 anos não deveria mexer nem no telefone.
para ver nada, nem desenho. Em segundo lugar, até os 12 anos tem que ter um limite bastante pequeno para ficar no telefone. E aí, quando mais velho, também tem que ter limite. Não pode ficar o dia inteiro, porque a pessoa vai ficar dependente digital e isso vai causar um problema bastante sério na vida dela. É porque a pedofilia também ela começa dentro dos jogos, né, doutora? Então, esse é o perigo maior que eu vejo para crianças ou adolescentes, que eu vejo que é muito corriqueiro, a abordagem sempre é feita através dos games. Então, é importantíssimo que os pais tomem um certo cuidado com o tipo do jogo e sempre fiquem de olho e supervisione, né, para ver como tá. Eu acho que isso seria o mais importante, o mais correto para qualquer país aí, hoje, no mundo da tecnologia que nós estamos. Eu acho que os pais precisam monitorar o telefone dos filhos. Ver o histórico, ver com quem está conversando. Por quê? Porque as crianças não têm maturidade suficiente para entender o que é certo e o que é errado. Por isso que, em tese, sequer poderiam estar nas redes sociais. Certo? Então, E a gente volta àquela questão inicial da fake news. Qual é o público mais atingido por esses grupos de ódio nos dias de hoje, entre 11 e 17 anos? realmente, a gente volta na mesma situação, né, Sim. doutora? E a gente tem a pergunta do Otávio de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele diz o seguinte: eu sofri injúria racial por um perfil fake e espalhou muitas mentiras ao meu respeito, os quais foi compartilhado por outras pessoas. O que eu posso fazer desde o momento que este perfil não está mais constando nas redes sociais? Bom, se ele printou esse perfil e quem compartilhou, ele tem que fazer um boletim de ocorrência. Hoje o crime de injúria racial é comparado ao crime de racismo, então é imprescritível, além de tudo, é inafiançável. Ele faz um boletim de ocorrência, leva todos esses compartilhamentos, printa, leva o celular dele até uma delegacia. Ele pode fazer até o boletim pela internet e depois leva a uma delegacia, tira algumas fotos, printa, junto e depois ele vai à delegacia, porque os policiais vão achar a primeira pessoa, mesmo sendo um perfil falso. Eu já falei aqui, consegue se achar de quem é o IP. E a gente tem a pergunta do Kleber, de São Paulo. Eu acho que até a doutora já respondeu, mas eu vou fazer aqui porque ele enviou. Um perfil fake, pegar a foto de outra pessoa ou um vídeo e modificar esse áudio para postar no seu perfil é considerado crime? Então, claro que é porque você está se passando por outra pessoa, né? É crime de falsidade ideológica. Então, é crime. E o Roberto de Peruíbe, litoral de São Paulo, ele diz assim: dizem que perfil fake é crime, mas isso já é corriqueiro nas redes sociais, até mesmo por empresas para vender os seus produtos e também em jogos. Os games são os que mais têm. Eu gostaria de saber quando se torna crime um perfil fake. Quando ele causa dano ou leva alguém a praticar um crime, ou leva vantagem. Então, por exemplo, eu fiz um perfil fake para poder lesar alguém. Esse meu perfil, através do meu perfil, estou praticando crime de estelionato. Eu fiz um perfil fake para ter informações de alguém para poder praticar um crime de roubo. Através do meu perfil fake, pratiquei o crime de roubo. Então, ele é considerado. Na verdade, ninguém deveria fazer um perfil fake, certo? Porque não é para isso que a internet foi feita. Mas não existe uma lei específica de perfil fake ainda. Então, não é crime ainda, certo? Agora, o que a gente pode enquadrar
se mexe com o rosto de outra pessoa, tentando se passar por ela, aí sim, a gente pode até enquadrar numa falsidade ideológica, se isso causou um dano a alguém, o crime que essa pessoa praticou em razão disso vai levar a responder a esse outro crime. Agora, só o perfil falso ainda não é tipo penal. Se ele não for usado para obter proveito, ele não é crime, né, doutora? A partir do momento que ele é usado Não com é o só objetivo proveito, né? Pode ser proveito ou pode ser outro tipo de crime. de Como foi o crime. caso da propaganda de uma notícia falsa que levou uma pessoa à morte. E a gente tem a última pergunta, que é do Edson, da Capital. Ele diz que ele é professor de ciências e ele gostaria da sua opinião sobre as fake news hoje. São mais sintomas do que uma consequência ou são sintomas e consequência de um cenário educacional cheio de falhas? Olha, eu acho que as fake news, a gente sempre teve notícias falsas. Só que nós não conseguíamos o quê? A gente não conseguia fazer a averiguação, muitas vezes, dessas notícias falsas, certo? Notícia falsa sempre aconteceu. Mentira faz parte do ser humano. O ser humano, infelizmente, sempre gostou da mentira. O que é uma fake news? É uma mentira, só que hoje ela tem uma propagação muito séria. Então, o que eu acho é que a gente vive. Eu falo sempre isso. Hoje a gente vive no mundo digital com atitudes do mundo analógico. Então a gente pratica a fofoca, a mentira, né? A injúria, a difamação, que são as fake news, o discurso do ódio que sempre existiu, através de um computador, através de redes sociais, que fazem isso ter um volume e se avolumar de tal forma que causam danos irreparáveis e que eu não consigo nem saber até onde isso vai e o que atingiu. Então, na verdade, a fake news, ela é uma nova roupagem, né? Da fofoca, da mentira, da hipocrisia, da injúria, só que de uma maneira tão drástica, né? Tão séria, que causa uma série de danos, inclusive à democracia, né? A educação, a violência. É lógico que a gente está num momento muito mais complicado no mundo, porque eu acho que a saúde mental do ser humano foi muito atingida depois da pandemia. E isso também é um dos motivos que faz com que essa propagação de fake news ela seja cada vez mais ativada. Porque as pessoas estão tão doentes mentalmente que elas fazem qualquer coisa, elas acham que elas podem dizer qualquer coisa, elas não acham que tem responsabilidade. Então, eu acho que é um problema. Eu acho que é um problema da família, né? Que vai para a educação e que depois retorna na sociedade de uma maneira monstruosa, como a gente tem visto hoje. É que nem ele falou, é sobre um cenário educacional falho, mas nós temos um sistema falho de uma maneira geral, Sim. Não só na educação, mas de uma maneira geral ele é completamente falho. Até mesmo o judiciário é muito lento por um avanço da tecnologia que vem aí mudando a cada 6 meses, nós temos coisas novas, às vezes até antes de um prazo de 6 meses, e a gente vê o sistema judiciário parado há 20, 30, 40 anos atrás em leis que não evoluem. Então, acho que essa falha de uma maneira geral, né? Seria global também, né, doutora? Sim, sim. Né? Eles ainda estão tentando ver o que vai ser feito. É algo muito novo, foi muito rápido, então precisa ter uma análise para se saber exata, para não piorar o que já está ruim, né? Porque às vezes um passo dado de uma forma sem um estudo, sem verificar o que pode acontecer, piora a situação do que ela já está, né? Agrava ainda mais. Então, realmente, precisa ter uma certa cautela
no que se vai fazer. E eu gostaria de agradecer a doutora por esse bate-papo. E eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser estar entrando em contato com a doutora diretamente. O espaço é seu. Tá bom. Bom, pessoal, eu tô aqui, né? Tô sempre fazendo contato com o pessoal aqui. Tô sempre fazendo uma live ou outra. Tô também nas minhas redes sociais. Então, eu tô no Instagram, Raquel Balseiro Advogada, no Facebook, Raquel Balseiro Advogada, no YouTube, Raquel Balseiro Advogada, no LinkedIn, Raquel Balseiro, também estou ali para as questões profissionais. E estou pelo WhatsApp, eu tenho um site www.raquelbalseiro.adv.br. Ali você entrando no meu site, você vai direto para o WhatsApp e aí você pode entrar em contato comigo. Agradeço de novo ao Espaço Jurídico por esse momento importante aqui da gente poder discutir um pouquinho essas questões. E a doutora também dá mentoria de carreira, né, doutora? Isso, eu estou com o meu carrinho aberto nas mentorias de carreira, de desenvolvimento de carreira, né? Eu tenho aí 15 anos como professora, né? Então, da graduação e da pós-graduação. Ajudei já muito aluno em desenvolver a sua carreira. E aquelas pessoas também que queiram sair de uma carreira e ir para outra, ou tem os seus gargalos aí. A mentoria ajuda muito as pessoas, né? As pessoas hoje em dia, às vezes, precisam de um insight, elas estão por dentro, não entendem por que não se desenvolve. A mentoria é bastante interessante e faz a pessoa, muitas vezes, deslanchar o que ela ficou anos sem conseguir fazer. Às vezes, em 2 meses, ela consegue realizar. Então, se vocês tiverem interesse, me procurem, né? Porque até o final de maio eu tenho condições especiais para a mentoria. Eu gostaria de agradecer a doutora, lembrando que a doutora Raquel faz parte dos espaçosjurídicos.com.br. Para acompanhar as dicas da doutora, é só acessar o site espaçosjurídico.com.br, acompanhar no Instagram dos Espaços Jurídicos, e a doutora sempre está aqui conversando conosco, trazendo um tema bastante diferente e informativo também para as pessoas. Eu queria agradecer a sua presença aqui no Espaço Jurídico e no bate-papo legal, e desejar uma ótima noite, doutora, e obrigada aí que o bate-papo foi excelente aí para a gente estar esclarecendo bastante esse tema que é muito polêmico hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Então, muito obrigada, doutora. Uma boa noite a todos e agradeço o prestígio de todos que entraram e participaram aqui da live. Até mais. E o bate-papo vai ficando por aqui. Até o nosso próximo programa, pessoal. Uma boa noite a todos vocês.